assim, me incomoda porque eu vejo como isso afasta as pessoas da leitura, sabe? Olha Muito. como é importante esse tipo de livro. Que performance é essa? Tu vai Mas postar. Mas, gente, Cara, era mudou a muito minha vida. Juro, foi o pior livro que eu li em toda a minha vida. Bem-vinda! Oiê! Hoje a gente vai bordar. E é a primeira vez na minha vida que eu estou bordando, tá? Gente, a Vitória, é a primeira vez dela em quase todos os hobbies, gente. Que incrível. Eu sinto que a gente é tipo senhoras, assim. Um clube, né? Cara, se eu terminar minha vida num clube de senhoras que bordam e gravam um podcast... Tá incrível. Eu vou Vida vencer incrível. na vida, entendeu? A nossa pauta de hoje é sobre livros, porque a gente falou recentemente, a gente tem falado mais no perfil e vocês adoram, vocês gostam de nos darem indicações, a gente dá indicações, então tem sido muito legal. A gente pensou em fazer um episódio sobre livros que nos marcaram de N formas, boas ou ruins. Mas antes de a gente começar a falar sobre essa lista, eu tenho um questionamento pra Vicky e pra todos vocês, e eu tenho a minha própria opinião, que é sobre como hoje em dia ficou super performático também ler, né? É tipo, ai, quantos livros... Ai, minha lista de livros. Ai, o livro 30 de 355 de 2026, sabe? Então, tá meio chato isso, sabe? E fica aquela coisa de, será que a gente consegue ler só pra ler, sem esse compromisso de ficar batendo meta até no livro? Então me conta, Vitorinha, como é que tá a tua relação com o livro? Você tem conseguido ler só por prazer? Tu sente uma assim, ai não, eu tenho que ler esses livros aqui, ou simplesmente só ler por prazer? Cara, eu acho que a minha relação com a literatura sempre foi bem saudável, porque é uma relação pequena, breve, momentânea. Eu leio muito nas férias. Ler pra mim significa tipo, estou de férias e vou ler um livro. O que é ruim, né? Eu deveria ter esse hábito mais, assim, nos dias normais e não esperar pra ler 2 livros 2 vezes no ano. Sim. Mas eu acho que aí faz com que eu sempre... Eu não tenho muita pira de, tipo, ler determinado livro. Eu sou mais de baixar várias amostras, ler as amostras e ver qual que eu tô afim. Eu não tenho a pira de abandonar o livro, eu super abandono. Se o livro tá chato, eu digo tchau. Tchau, livro. E eu prefiro muito mais ler livros de histórias do que ler livros sobre... uma coisa sobre trabalho, assim. Porque pra mim, o livro tá tão associado a férias, eu acho que é por isso, assim. Tá tão associado a lazer, que precisa ser um lazer. Precisa ser um outro mundo, uma coisa muito distante da minha realidade pra eu querer ler ele. E às vezes até... Não necessariamente não sei só livros, tipo, muito legais, gostosinhos, porque eu adoro ler Rafael Montes, Suicidas. Então, algumas coisas dark. Mas eu sinto que pra mim tá muito associado ao lazer e ao prazer, então Sim. eu não me Assim sinto como, muito tipo, pressionada. ver um filme, ver uma série, vai ler o livro, tem o livro das férias. Mas eu entendo essa questão da performance, eu acho que ela veio muito com o advento do TikTok, do BookTok, né? Que veio pra bem e pra mal, assim, tanto pra estimular muita gente a ler, quanto pra virar mais uma coisa pra se postar. Sim, 100%. E aí acaba que cai um pouco nesse lugar de tenho que ler autores muito renomados, não posso mais ler besteira, e acaba num lugar mais performático mesmo também, assim. Mas não é uma noia, nem algo que me incomoda tanto, porque pra mim ainda, a minha leitura ainda é muito esporádica, sabe? Muito hobby. E eu acho que até por isso aparecem conteúdos pra mim muito esporádicos também sobre o assunto, sabe? Então, eu não tenho muito uma grande opinião sobre isso. Te incomoda mais, né? Hoje, assim, me incomoda porque eu vejo como isso afasta as pessoas da leitura, sabe? Tipo, as pessoas ficam falando de uns... Ficam, sei lá, cagando regra de... Ai, não, porque livro tal... Tem que ler livro tal, ou tem que ler autor assim, assado... Cara, o legal é ler, sabe? Pra mim, a leitura sempre foi uma coisa, sei lá, assim como ver TV, ler sempre foi uma distração na minha vida. O meu momento de ler é sempre ler antes de dormir. Sim, Paula sempre carrega um Kindle e ela sempre lê antes de dormir. Eu não consigo dormir se eu não ler. Se eu sei que eu tô em algum lugar e eu esqueci meu Kindle, ou eu não vou ter nada pra ler, eu me dá ansiedade porque eu sei que vai ser muito difícil de eu conseguir dormir. Tá, mas aí eu tenho 2 perguntas. Tu só lê nesse momento, antes de dormir? Geralmente sim. A não ser que seja realmente assim, férias. Mas no dia a dia é meu momento sagrado antes de dormir. Porque também eu pego no sono muito fácil. Então, mas tu não acha que isso afeta a tua qualidade de leitura? Não.
Porque tu já tá meio sonâmbula, assim? Não, porque eu não tenho esse compromisso, tipo, eu preciso ler tantas páginas, sabe? Então eu li ali, peguei um soninho, e daí no outro dia eu volto. Às vezes eu li uma página, às vezes eu li 20, às vezes eu li 30. O que acontece muito também é eu acordar no meio da noite. Sério? Eu acordar no meio da noite e não conseguir mais dormir, e daí eu começo a ler. E por isso que eu não consigo largar o Kindle, porque isso acontece bastante comigo até. De acordar no meio da noite, e daí não conseguir. E daí eu posso ler porque o Kindle tem a luzinha dele, né? Pra mim, a relação com a leitura sempre foi algo muito natural. Tipo, nunca parei pra contar quantos livros eu leio por ano, não tenho a menor ideia. Eu vou lendo um livro atrás do outro. Eu sempre vou estar lendo alguma coisa. Mas se eu demorei 3 meses, 1 semana ou 6 meses, também não sei. E o meu grupo de amigas lia bastante na adolescência. A gente lia muito... Ah, que legal. Meio o clube do livro, assim. A gente lia muito... Realmente, a gente lia os mesmos livros, assim. A gente lia... a gente leu Harry Potter, meio que todas... eu lembro que eu tinha tentado ler e não tinha gostado. Porque eu tinha tentado ler, acho que eu era muito novinha. Tipo, eu devia ter uns 9 anos. E daí... Era muito complexo. Não. Eu não sabia nem todas as conjugações de verbo ainda. Porque eu lembro que ele falava, tipo, participara. E eu achava que, gente, é participará. Olha só esse livro mal editado aqui, que esqueceram do acento. Eu não sabia nem todas as conjugações de verbo ainda. Fiquei mais velha, tipo, sei lá, uns 14. As minhas amigas já tinham lido. E daí eu, então tá, então vou ler. Daí amei. Passei por várias fases de leitura, assim. E sempre... daí Meg Cabot. Quem é que também lia Meg Cabot? Eu nunca li, sabia? Nossa Eu Senhora. tive esse livro, mas eu nunca li. Não, li muitos. Garota Americana, né? Garota Americana, Diário da Princesa. Muitos. A Mediadora era super legal. Acabava livro, eu tava sem nenhum livro novo em casa. Eu lia os livros que eu já tinha. Na faculdade mesmo, eu ainda volta e meia relia Meg Cabot, sabe? Claro, sim. Tava ali. E eu, meu Deus, será que minha leitura é menos válida? Sabe? Eu pensava assim. Mas eu logo desencanei com isso também. E eu abracei, do mesmo jeito que eu abracei pra minha vida que eu não gosto de música eletrônica e parei de ir em festa de música eletrônica, eu abracei que eu gosto de ficção. Não fico lendo nem livro coach, nem livro autoajuda. Eu gosto de ficção. Ficção eu leio para me divertir e eu gosto de ficção. E então eu desencanei, assim, e foi isso. Daí eu voltei, eu leio, tô sempre lendo alguma coisa. Meu gênero preferido é suspense. A única coisa que eu penso mais, assim, mas é eu comigo mesma, sem pressões externas, eu quero ler mais clássicos. Isso é legal, né? Quero ler mais clássicos, assim. Tu nunca leu um Jane Austen? Já li muitos. Tá. Já li muitos. Quais clássicos tu tá falando, então? Não, ou mais clássicos, tipo, ler Shakespeare, ler literatura russa. Que performance é essa? Tu vai postar? E você nem vai postar? Quer fazer um conteúdo sobre isso? Não, mas é por mim mesmo, sabe? Porque eu acho que é sempre legal quando a gente lê coisas... Se desafia a fazer coisas novas, né? E assim, uma coisa interessante é que os livros que eu já li, que até são considerados clássicos, apesar de não serem os mais divertidos, eles realmente são os que mais me marcaram. Eu acho que vale muito a pena, mas ao mesmo tempo, acho que se você ler o suficiente, você vai chegar também no momento em que, eu quero me desafiar mais, sabe? Eu quero ler uma coisa... diferente. E não porque alguém... sabe? Não, porque pra impressionar alguém. Não, porque é legal, porque... É subir de nível naturalmente. Que nem só, quando a pessoa gosta de filme, ela vai querer ver os clássicos do cinema. Então, eu acho que é meio que isso, assim. Cheguei nesse momento de que, eu quero... mas, ao mesmo tempo, sempre ali, intercalando com o meu suspensezinho barato. Sim, do Unlimited, do Kindle. Eu não me pego muito em ler o que tá hypado, porque eu vou lendo... meio qualquer coisa, né? Eu vou lendo coisa do Kindle Unlimited. E, cara, eu acho muita coisa legal. E muita coisa que depois fica hypada, antes tava Tava de graça. no Unlimited. Exemplo, A Empregada. Sim. Que tava já lá há tempos. E daí hypou.
Mas enfim, essa é a minha mãe, história. antes das perguntas aqui, eu parei aqui. Então, eu vim demais com o meu... O Primeiro, meu faltou. gente, difícil pra cacete fazer uma linha reta com esse negócio aqui. Cara, o reto eu não achei. Deixa eu ver. Não sei se é porque o meu tá tão torto. Não sei. Essa parte do reto eu achei fácil. Só que daí agora acabou a minha linha. Ai, o seu tá bem mais reto que o meu. Voltando. Tá. Então me diz, Paula, qual foi o primeiro livro que tu leu, assim, tu lembra? Mas primeiro, até livros, assim, da infância mesmo. Eu lembro de livros infantis, por isso que eu te perguntei esse tipo de coisa. Então, eu amava ler Bruxonilda. Ai, sim! Muito bom! Eu amava ler Bruxonilda. Eu lembro muito de ter sido alfabetizada com Bruxonilda. Eu amava... Nossa, eu lia muito... Eu lembro de pegar na biblioteca do colégio, assim. E em casa... Eu não lembro quais que eu lia, tipo, criança. Eu lembro muito da minha mãe lendo historinha pra mim e tal, mas daí que eu lembro de começar eu mesma a ler, que eu tenho muitas memórias, eu li A Rua do Medo. Sabe? Sério? Aquele que é a série filme na Netflix? Sim, é que ele tem várias, tipo, nenhum dos que eu li era aquele ali, né? Uhum. Mas era daquele cara lá. Eu lia muito, muito, muito. Lia um muito legal quando era criança. A Turma da Mão Preta. Era Não muito faço legal. ideia. Eles eram detetivezinhos, assim. Tipo DPA, assim. Não. Porra. DPA é legal. Não. É bem mais legal. Tá, é pra fazer vários nós, assim, é tipo isso? Dentro do ponto, né? Uhum. Acho que eu fiz. Mas... Acho que agora eu acertei. Tô pegando jeito. Tu lia gibi? Lia muito gibi. Eu lembro que eu me achei o máximo quando eu fui da minha casa de praia até o centro, eu vim lendo um gibi, eu terminei o gibi. Caraca! Eu me achei o máximo. Tu consegue ler no carro até hoje? Então, eu quando eu era bem criança, tipo, sabe, acho que até uns 5, eu volta e meia eu vomitava. Mas depois passou. Acho que eu vomitei tanto no carro que depois passou. Cara, eu vomitei muito no carro também, coitada. Eu já vomitei numa amiga do meu irmão dentro do carro. Tadinha. Mas... Então, eu lia gibi da Turma da Mônica, do Tio Patinhas. Então, comecei com um gibi mesmo. E daí depois, acho que foi pra A Turma da Mão Preta, Rua do Medo, e daí Meg Cabot. Todos que eram possíveis dela, eu lia. O que tinha na livraria, eu fazia meus pais me darem. E daí acho que esses foram os primeiros, assim. E daí o primeiro livro mais sério que eu li, que de fato lembra? sério, foi A Menina que Roubava Livros. Tá. Que daí foi o primeiro livro não infanto-juvenil que eu li, assim, que eu me lembro. E tu acha que, por tu sempre gostar, os livros da escola eram fáceis pra te ler? Eu nunca gostei de fazer... Eu nunca fui de fazer tarefa de casa. Eu, assim, então... me mandava fazer, eu não fazia, entendeu? Tá, então os livros na escola também tu não... Tipo, porque às vezes a pessoa gosta tanto de ler que ela engaja muito, né? Não, mas eu não tinha isso. Ainda não... Daí os livros eram diferentes, né? Eu gostava de ler as minhas coisinhas bobinhas, assim. Mas eu lembro de ler Capitães da Areia. Claro, Capitães da Areia. Eu li. Não li. Eu li A Hora da Estrela. Eu não li A Hora da Estrela. Ah, mas porque daí tu não... Mas tinha que ler, foi sim, nosso sim. livro de... Mas eu não li, entendeu? Eu não lia. Eu sempre tive eu sempre tive um probleminha, assim, com coisas que me mandavam fazer. Mas enfim, a minha experiência com leitura eu acho que é bem diferente, né? Porque eu não tive esse... Sim. Eu não tenho a memória de ler tanto quanto criança. Pra mim, a leitura era só uma obrigação na escola. Então demorou muito pra eu engatar. E aí eu lembro certinho, acho que eu até já te falei isso. Do primeiro livro que eu li na adolescência, que não foi um livro sério, mas foi na adolescência, que foi, eu tava no primeiro ano do ensino médio. E aí eu tinha uma amiga que tava lendo um livro que era muito grande. Só que todo mundo tava lendo esse livro, falava desse livro e tal. E ela carregava esse livro pra lá e pra cá. Daí eu, tipo, um dia eu perguntei pra ela, tipo, mas você tá gostando? Ela, nossa, eu tô amando, mudou minha vida, não sei o que lá. Deu, eu não sei, é tão grande. Deu, não, eu acho que eu vou dar uma chance. Qual era o livro? Qual que vocês acham que era?
Crepúsculo! Mas, gente, Cara, era mudou a muito minha vida. Não, mas, cara, era muito engraçado que... Mudou minha vida, cara. Eu não... Que eu lembro muito, assim, a Mudou minha gente, tipo, no 8º ano. Eu acho que era ali no 8º ano. E eu lembro muito de muitos livros. As meninas da sala todas com Uma um maçã. livro, assim. Nossa, é realmente bizarro. Sim. Foi uma coisa cultural mesmo, assim. Foi um marco, eu diria. Mas eu boto fé que Crepúsculo hoje em dia seria sofrível de ler. Cara, sim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que olha como ele foi o primeiro livro de uma geração. Sim, olha muito. como é importante esse tipo de livro. Tipo, esse é o meu ponto, caralho, sem Crepúsculo. Sim. Eu não teria entrado no mundo da leitura. E eu não só, tipo, que o livro foi muito bom, foi um primeiro livro grande que eu li, sabe? Que era um livro, tipo, não era um livro fininho, era um livro mais imponente. E aí era uma série. Cara, eu me engajei muito com a série. Foi a primeira fanfic que eu li. Porque depois eu li toda a fanfic do Amanhã, do Dark, da versão do Da Crepúsculo versão dele. dele. Como é que é? Meu Deus, eu não sei o que eu fiz. Eu não lembro o nome. É como que era o nome. o... Depois eles que até lançaram, né? o... Mas o ponto foi que, cara, realmente marcou muito, assim. Eu lembro, eu assinava o Foforks, que era um site, tipo, e eu amava demais. Então, e aí eu fui no cinema meia-noite. Fiz tudo possível eu fiz. Tudo eu estava lá. E foi muito legal. Mas foi uma bela porta de entrada, assim. E foi Crepúsculo que me fez, tipo, cara, na real, tanto eu posso ler, eu consigo ler livros maiores. Que o Amanhecer, acho que é um livro grande também. É bem grande. E é legal ler, né? Sim, Olha a ler possibilidade não é só sobre uma isso. obrigação. Ler não é só uma obrigação e eu consigo, eu posso. E mesmo se fosse um livro idiota, bobinho. Então eu acho que, porra, foi um marco muito legal, assim. Eu acho que valeu super a pena. E essa é a minha primeira memória com o livro. Depois disso, daí eu li muito livro de faculdade e eu lembro também de ler os livros da universidade. De pegar e ler esse Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu li... Daí eu entrei na faculdade e comecei a uma vibe que eu comecei a ler um monte de biografia. Eu li várias. Elon Musk. Eu lembro desse livro no teu quarto. Eu li a biografia do Elon Musk. Antes de o Elon Musk ser o Elon Musk. Sim. Mas foi interessante. Mas eu lembro que eu tive uma época, antes do Elon Musk ter o Elon Musk, eu era meio obcecada, assim, tipo, nossa, esse cara, ele é foda. Sim. Muito louco, né? Ai. No livro ele já era bem doido. Mas... Aí eu li várias biografias e aí depois eu comecei eu retomei, mas foi tarde, sabe? Tipo, foi quando eu decidi comprar o Kindle. O Kindle me ajudou muito, eu acho, nisso também. De tipo, não, vou começar a retomar o hábito da leitura, vou comprar o Kindle, porque daí pra mim é muito fácil baixar as amostras. Parece que daí eu baixo a amostra, daí eu vejo. Né, não, eu posso decidir nesse momento, começar a ler um livro novo e eu posso baixar no Kindle. Nossa, o Kindle pra mim, eu amo ter livro, isso me dói um pouco sobre o Kindle, tipo, porque faz muito tempo que eu não compro livros físicos e eu sei lá, eu fico assim, não vou gastar, agora que eu já li, não vou gastar só pra ter esse livro físico, sabe? Não tenho essa, mas me dói que daí, pô, tem um monte de livro que eu não tenho esses livros ali. Sim, que toma muito. Mas, nossa, o Kindle me ajuda muito, muito, muito. Não passo... Nossa, não seria ninguém sem meu Kindle. Quais livros te marcaram? Quais que tu recomenda? Quais, assim... Pode ser de qualquer gênero, qualquer nível, mas livros que tu recomenda pras pessoas, assim. Então, é que tu tem recomendaria pra mim? Não, pode ser. É que tem os livros da minha vida, que, tipo, no caso, Harry Potter, desculpa, gente, né? Não posso fazer nada que a J.K. resolveu ser escrota, mas... Vamos separar a obra do artista dessa vez. Mas Harry Potter é realmente... E é engraçado isso que eu falei de Crepúsculo, que se tu for ler Crepúsculo hoje em dia, tu vai perceber como é mal escrito num sentido coisa, apesar de ser eu nem quero ler hoje, eu quero deixar na minha fantasia. Mas Harry Potter não é o caso, entendeu? Harry Potter ele é um livro super bem escrito, não é? Tu vai ler e tu vai falando, nossa, que bosta. Sim. Então, Harry é muito o livro da minha vida. O que mais me marcou, assim, eu acho que deixou um impacto pra vida inteira, é realmente A Menina que Roubava Livros. Porque acho que foi o primeiro livro adulto que eu li. Ele é uma história muito triste. Eles passam na Segunda Guerra, né? Depois anos e anos depois saiu o filme e tal. E ele é uma história que é narrada pela morte. É muito legal. Eu amo A Menina que Roubava Livros.
ele é uma história narrada pela morte. E eu lembro que eu e minha mãe, a gente comprou alguma coisa na livraria e veio uma mini amostra, assim, sabe? Antes de Kindle, antes de qualquer coisa. Veio uma mini amostra e a gente achou super interessante. Que assim. legal isso. É bem legal, a Menina que Roubava Livros é bem legal. E foi aí que começou também um gênero que eu gosto bastante, que é de livros que se passam romances que se passam na Segunda Guerra Mundial. E romance eu quero dizer não romance romântico, né? Sim, Romance sim. coisa. E nossa, tem um outro livro também, mas esse me marcou porque é horrível. É horrível, a história é muito pesado. triste. Tá. Que é A Chave de Sarah. Nunca ouvi falar. É da Segunda Guerra também, meu Deus. Esse é tipo assim, nossa. Choradeira. Tu já leu aquele do Minha Vida Pequena? Não. Tenho vontade de ler. Mas a galera fala que é meu Deus do céu, né? Que é... Então, esses é um que eu tenho um pouco... Tu já não gosta de filme pra chorar, eu acho que tu não vai querer ler livro. Então, eu tenho mais tolerância a livro pra chorar do que filme pra chorar. Interessante. Assim como, sei lá, música. Eu adoro música triste, por exemplo. Mas hoje em dia eu não vejo mais. Filme e série que eu sei que é só tragédia, eu não assisto. Tá. Então acho que A Menina que Roubava Livros eu diria que é o meu livro da vida, assim, por mesmo, sei lá, 20 anos depois ele ainda ter, quase 20 anos depois ele ainda ter um impacto em mim, eu sempre lembrar dele. E A Chave de Sarah porque é uma coisa que te destroça, muito, assim. Mas eu sempre achei muito interessante, eu acho que é bem importante, assim, lembrar, e não só, tipo, ai, nossa, fascismo, nazismo, obviamente, mas as atitudes das pessoas nesses contextos sempre me pegaram, sabe? Eu lembro um livro que era A Mulher do Oficial Nazista, que ela era uma judia, enfim, e daí ela fala sobre como, quando começou a guerra, parecia que as pessoas, elas estavam destilando um ódio pelos judeus que, na verdade, sempre esteve lá, sabe? Ela falando sobre como ela sentia que do nada, sabe? Sim, abriu uma torneirinha e foi. É como se esse ódio sempre esteve lá. E, ao mesmo tempo, também tem as ações pós-guerra, sobre como as pessoas também foram muito truculentas nessa vingança, nesse pós-guerra. Tem um que é bem legal que trata disso, que é a Última Biblioteca de Paris. Eu acho que é a Última Biblioteca de Paris. Já ouvi falar esse título. Eu já indiquei na nossa newsletter. É bem legal também. O outro que eu li agora da Segunda Guerra, que se passava na Segunda Guerra. Ai, como é que é? Só o que Escarlate. Esse é o problema também do Kindle, que a gente só abre e tá na página do Kindle, não vê mais a capa do livro. Eu não consigo lembrar de nome de livro hoje em dia. Cara, eu acho que tem um livro que me marcou muito, que eu sempre recomendo, é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Eu acho que ele me marcou porque ele é um livro, pra quem ainda não leu esse livro, recomendo até hoje, mas ele é uma terapeuta, e a terapeuta leva um pé na bunda, e aí ela começa a fazer terapia. E aí você acompanha ela fazendo terapia e ela dando terapia para alguns pacientes. Tu já leu? Cara, eu já comecei a ler, mas não que eu não tenha gostado, mas não sei se a minha mãe tinha físico esse livro. Sim. Eu tenho físico. E eu acho que eu acabava lendo enquanto eu tava entre livros no Kindle, mas daí eu acabava baixando outra coisa, e como o Kindle era mais fácil de eu ler, eu voltava pro Kindle. Mas eu já comecei e não continuei. Ele foi antes da minha fase Kindle até. E então eu acho que também me marcou por isso. Foi um dos primeiros livros que eu li e eu fiquei tipo, meu Deus, eu gostei muito depois de Crepúsculo, sabe? Porque daí teve Crepúsculo e teve uma fase de várias coisas, mas nada que eu lembro de tipo, eu amei esse livro. E aí eu acho que esse foi um livro que, não é pra ele ser genial, mas foi o primeiro livro de uma fase adulta de eu amei esse livro. Porque eu amava acompanhar ela fazendo terapia. Foi uma época, eu acho que também se casou quando eu comecei a fazer terapia também. E aí, era legal, as histórias eram boas, as pessoas eram... Eu me conectei com as histórias das pessoas ali, do que ela tava dando terapia. Eu adorei, gostei muito, assim. Então, foi um livro que me marcou. E aí, assim, tem outros que me marcaram mais de descoberta de gênero. Então, eu lembro
ler Rafael Montes, Suicidas, ler... Eu tô louca pra ler Rafael Montes, ainda não, É muito ainda bom. não li nenhum dele. Ler Carla Madeira é uma autora que me marcou bastante também, de livros assim, cara, autores brasileiros fodas, que eu gosto bastante da narrativa dela. Eu acho que um que me marcou, que eu li recentemente, eu indiquei até na última news, foi o Se Deus Me Chamar Não Vou. Até antes de começar o episódio, eu tava falando pra Paula que ela tinha que ler. Porque foi o primeiro livro que eu li narrado por uma criança. Uhum. E aí eu achei isso muito legal. Gente, foi muito apaixonante, assim, a narrativa, a história. Foi tudo incrível. O livro começa, foi muito bom, porque eu li a amostra, eu tava na piscina, de férias, com o meu namorado do meu lado. E aí eu baixei a amostra, e a amostra do livro é uma carta da menina que tem 11 anos pro Super-Homem. Porque é uma tarefa dela da escola. E aí eu li toda a carta pro meu namorado, foi muito engraçado. E ela falando com o Super-Homem, tipo, brava que ela tinha que escrever a porra de uma carta pro Super-Homem. Cara, era muito bom. E eu amei essa coisa de narrativa escrita por crianças. Inclusive, eu fui atrás de outros livros. Quero recomendações de outros livros narrados por crianças, porque eu entrei nessa, tipo, caralho, o próximo livro que eu quero ler é esse. Mas esses foram... Mas aí a gente entra numa outra categoria. Que é livros que a gente não gostou. E nessa daí, de tipo, recentemente eu li esse Deus Me Chama Não Vou, que me marcou, eu gostei muito, mas eu também li 2 já esse ano, que é bastante. Eu li, assim, uns 5 livros esse ano. 2 que eu li, eu não gostei. E fiquei, tipo, cara... E por motivos diferentes. O primeiro que eu não gostei foi o A Impostora. Meu Deus, como eu fiz mal esse ponto. Tu já leu A Impostora? Não. A Impostora eu li e não gostei. Eu não gostei porque eu achei a personagem chata. E eu insisti no livro, eu já abandonei outros livros antes, mas esse eu não abandonei porque eu achei, não, vai ter uma virada. Não, mas vai ter uma coisinha aqui no final. Vai ter... E fiquei dando chance e não aconteceu nada. Ela era chata o tempo inteiro. Sim. Então esse me decepcionou nisso. Eu não gosto de... E ele é bem famoso, né? Eu não gosto de coisas que o protagonista é chato. Livro ou filme. Tipo, cara, se o protagonista não tem carisma, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Pra quem que eu tô torcendo? Eu não gosto disso. Eu gosto de torcer pra alguém. E o outro que eu acho que eu li com muita expectativa foi A Redoma de Vidro. E aí eu fui com muita expectativa, do tipo, não, acho que vai ser um livro importante, da Silvia Plath. E, cara, não gostei. Por exemplo, Silvia Plath, não estarei lendo, entendeu? Não... Cara, que eu não gostei... Eu sei que que é bom, bem escrito, mas assim, não estarei lendo, porque daí pra mim é só um grande sofrimento. Mas nem foi um grande sofrimento, é só... Eu não sei, sabe quando tu termina e tu nem sabe direito, cara, por que tá me incomodando, por que eu não gostei? Sim. Mas ela não é também que a personagem é meio pau no cu também? Sim, a personagem é meio pau no cu, tem umas coisas meio racistas, gordofóbicas, tem umas coisas de época que a galera justifica como a época. Mas cara, isso eu juro que eu não... Quando é coisa de época, assim, não me afeta. Tipo, tá, é época, sabe? Vou ler, vou achar escroto, mas não afeta tanto a minha experiência. A não ser que seja uma coisa muito... Eu acho que afetou a minha experiência um pouco isso também. Pra eu não gostar mais da personagem, sabe? De eu ganhar mais um ranço por ela. Eu não sei, eu não gostei do livro. Assim, foram 2 últimos que eu lembro que eu não gostei. Eu abandonei um outro nessa vibe. Tá indo, tá saindo. Eu tentei ler o ano passado Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Já ouviu falar nesse? Não. Tentei ler e aí também tava muito, tipo, mesma coisa, e abandonei. E tu? Parece que tu lembra de livros recentes que tu não gostou. Tu acabou de postar eu acabei de falar sobre isso, não tenho roupa, mas é que, assim, me consumiu. Me tu consumiu. leu com o teu grupo de amigas com... Sim, tava eu, a Antônia, a Duda só nem começou a ler, acho que não vai ler, porque eu já xinguei tanto que também se ela ler. Mas que é muito famoso no BookTok, que é o Acotar, que é A Court of Thorns and Roses. Corte de espinhos, rosas e espinhos. Mas, e daí eu fui ler pra fazer tempo. Queria ler FOMO, né? Porque elas leram a quarta asa e eu não li, daí elas estavam comentando e tal. Então tá, então vou ler esse próximo com vocês. Daí eu fui ler e dá um tempo de suspense, porque eu leio muito, muito, muito suspense. E já li muito suspense ruim, mas a minha tolerância pra suspense, assim como pra filmes de terror, ela é muito alta. Então, mesmo que seja um lixo, eu tô me divertindo ali, entendeu? Agora, juro, foi o pior livro que eu li em toda a minha vida. Não, juro, ele é ruim em tudo.
em tudo. Ele foi o pior livro que eu li em toda a minha vida. Desculpa, fãs de Acotar. Eu sei que é muito chato. Cara, mas tu postou e caga na cabeça das muita coisas. gente concordou contigo. Muita gente concordou. Não, é que não tem como não. É que tem gente que daí gosta, todo mundo fala, pra depois fica melhor, depois fica melhor. Mas a autora escreve muito mal. Muito, muito mal. Juro, muito mal. As redações que a gente escrevia no terceiro ano eram melhores. Tu não compra nada do que ela faz, do que ela te propõe ali. Tu não compra. A personagem tu não compra. O romance é meio blé. Daí depois ela vai... tudo é imbecil. E o que mais me incomodou é que ela escreve muito mal. Ela escreve muito mal. Então foi mais a escrita do que a história. Então por isso... E a história até tem bons elementos, mas trabalhados de uma forma horrível, assim. Ela criou um mundo lá diferente e tal, mas... Enfim, muito, muito ruim. E eu fiquei com... E eu lia, e assim, como eu falei, né? Eu leio pra me entreter, eu leio por prazer. E tu não pensou em abandonar? Foi bem difícil ali. Depois que passou dos 70%, eu quase abandonei, porque, cara, eu tava assim, eu lia uma página por noite, 2 páginas. Daí, o que salvou foi as noites que eu acordava de madrugada e ficava sem sono, e daí eu lia. Fui até puxar meu Kindle pra ver quais amostras estão aqui, porque eu baixo muitas amostras. Temos Ciranda de Pedra. Ciranda de Pedra. Peguei do Bookster, por conta da autora, Lígia Fagundes Telles. É uma autora brasileira que ele falou super bem, vi várias pessoas recomendando. Eu tô com a Agatha Christie aqui, Os Crimes do ABC. Eu sempre gosto de ter uma Agatha Christie. Desse. Cara, esse aqui que eu ouvi falar muito bem, Caderno Proibido. Não, nunca ouvi falar desse. Tô aqui com essa amostra também. Outro de amor. Esse aqui, cara, esse aqui eu ouvi falar muito bem. Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara, que é a mesma autora do Se Deus Me Chamar Não Vou. Daí ela escreveu esse também do Se Não Fossem as Sílabas do Sábado. E aí eu baixei porque é a mesma autora. Só que essa é uma história mais triste, pelo que eu lembro. Enfim, mas acho que é isso. Leiam, gente. Lê qualquer coisa. Lê bom demais. É tão bom entrar num outro universo. Pra mim, essa sensação de... Caraca, esse universo, olha que legal. Me envolver com o personagem, ficar com saudade, não querer abandonar. Sim. Tipo, isso pra mim é muito bom. E é algo que, como alguém que assiste muita série e filme, que a série e o filme não te proporcionam, parece. Que eu acho que tá muito imerso ali, né? Ainda mais que hoje em dia, série e filme, tanto. A gente... qualquer coisa, pega o celular, pega o celular. E eu sinto que, cara, se eu tô lendo, eu não pego o celular. Então, tipo, eu tô... Não dá, né? Eu tô lendo muito ali, sabe? Eu não paro de ler pra pegar o celular. Então... eu acho que o livro te permite, assim, uma imersão muito incrível. E eu acho que, mesmo sendo uma grande defensora de filme e série, eu acho que é uma experiência totalmente diferente. E eu gosto muito, eu acho que eu peco, sabe? Fico muito no celular, eu deveria... Antes de dormir, eu leio o quê? Twitter. Cara, e me dá uma puta sono, e aí eu juro que se eu pudesse obrigar todas as pessoas a fazerem alguma coisa, eu ia obrigar todo mundo a ler antes de dormir. Cara, eu juro, pra mim, eu não entendo como que as pessoas, elas dormem de outro jeito. Sim, eu tinha que ir por osmose com a Ana Paula, mas eu já tentei. Cara, é a melhor coisa. Bom, esse vai ser um hobby que a gente vai ter que fazer por mais episódios, claramente. Mas tudo bem, porque a gente vai ter que inventar 1 zilhão de hobbies. Eu gosto de fazer o mesmo. A gente vai precisar de uma tesoura melhor. Mas olha super bem. Que gracinha. Que gracinha. Vou fazer todo colorido. Eu preciso saber como é que é esse ponto aqui, ó, do pontinho. Realmente. Que eu não sei. Tô muito Mas a gente aprende pra próximo. Mas é isso. E não faltou a opinião polêmica fashion. É verdade. Mas acho que já ficou bem longo, né? Será que a gente precisa dar nesse? Tá bom, a gente vai pular e a gente vai descobrir se é pra gente pular ou se a gente sempre faz. Vocês vão ou podem nos xingar ou falar, tipo, tudo bem, gente. Já foi longo mesmo. Mas é isso. A gente se vê no próximo episódio que a gente vai continuar fazendo bordadinho. Beijos.